Sabe aquela sensação de acordar com uma ansiedade meio sem nome? Sem um motivo claro. Ou então, do outro lado, sentir um orgulho enorme depois de um elogio? As fontes que a gente analisou hoje, baseadas nas ideias do neurocientista Antônio Damasio, mostram que essas duas coisas vêm de lugares bem diferentes. Vamos mergulhar nisso. Pois aí, essa é uma distinção fundamental. Basicamente, a gente está falando de emoções que aprendemos para viver em sociedade e de outras que são tipo um boletim do tempo constante do nosso próprio corpo. E entender isso muda o jogo. Certo. Vamos começar pelas mais fáceis de identificar. As que as fontes chamam de emoções secundárias ou sociais. A lista tem vergonha, ciúme, orgulho. Coisas que só fazem sentido quando a gente pensa nos outros, né? Exatamente. A parte mais interessante para mim é que elas não nascem com a gente. Elas são aprendidas. Elas aparecem mais tarde, sabe? Quando a criança começa a entender o seu lugar no mundo, as regras. O que é esperado dela. Isso. Precisa de um cérebro que já consegue pensar sobre si mesmo em relação aos outros. Espera aí. Isso quer dizer que uma emoção como orgulho não é universal. O que dá orgulho numa cultura pode ser vergonhoso em outra, por exemplo. Exatamente. Como elas dependem das experiências de vida únicas e das normas sociais, elas variam demais. É como se cada pessoa fosse construindo o seu próprio manual de instruções emocional para navegar no mundo, sabe? Ok, entendi. Essas são as emoções, digamos, mais barulhentas, que vêm de um gatilho específico. Mas as fontes falam de outro tipo, algo bem mais sutil, quase um zumbido de fundo. O que são exatamente essas emoções de fundo? Bom, essa é uma ideia incrível. As emoções de fundo são o nosso clima interno. Não são uma reação a um e-mail que chegou ou a uma conversa. Elas são, na verdade, um reflexo do estado do nosso organismo. Níveis hormonais, cansaço, fome, se a gente está bem ou não. Ah, então quando eu acordo e sinto que hoje o dia vai ser bom, sem um porquê específico, isso não é só otimismo. É literalmente meu corpo mandando um relatório positivo para o cérebro. É uma ótima maneira de ver. É a sua fisiologia se manifestando como um sentimento. Pensa na diferença entre o nervosismo antes de uma apresentação. Isso é social, é medo do julgamento. Agora, a agitação depois de 3 xícaras de café. Isso é uma emoção de fundo. Vem da sua química interna. Uau, que loucura! Isso muda a perspectiva toda. E as fontes dizem que esse clima interno tem um papel crucial em como a gente reage a tudo, né? Se o seu clima interno está mais tenso, sua reação a um probleminha no trabalho pode ser muito maior. Ele molda a nossa predisposição, é o pano de fundo para todas as outras emoções. Então, para resumir, a gente tem duas máquinas emocionais funcionando ao mesmo tempo. Uma que reage ao mundo lá fora e outra bem mais quieta, que é o boletim do tempo do nosso corpo. E essa segunda pode estar sabotando ou impulsionando o nosso dia sem a gente nem perceber. Exato. E isso nos leva a uma reflexão final, que é até um pouco provocadora. Se esse clima corporal sutil é a base da nossa experiência e influencia tanto as nossas decisões, fica a pergunta, né? Até que ponto as nossas escolhas são realmente racionais e não guiadas por esse estado interno que, na maioria das vezes, a gente nem tem consciência?